Consultoria Educacional. Estou aqui com vocês para fazer o fechamento dessa série do programa Educação Angola Digital. Temos aqui nossos convidados e que nós vamos discutir hoje o tema da acessibilidade tecnológica nos países de língua portuguesa. E estamos falando isso porque estamos aqui com 5 países diferentes, mas um dos convidados vai falar sobre Angola também, então vou apresentá-los. Kiese Canito, que ele está falando, da instituição Tec 21, está na Angola. Mauro Domingos, da Jobartes, também está na Angola. Lisa Vidal, da LV Digital e Academia Nusoj, também está na Angola. O Armando Mualumeni, falei correto? Daí do Virtu, ele está no Texas, mas a do Virtu atua na Angola. João Dias, da Ares, que é de Cabo Verde. Ana Carvalho, que atua na Rede Consultoria Educacional e outras instituições de ensino superior no Brasil, e eu que estou em Portugal. Então, vamos falar de um tema que eu acho que faz um fechamento de todo o processo, né, que a gente teve de discussão desde a abertura do canal, que foi falar sobre a retomada das aulas, o que é a educação digital na Angola. E, com isso, os outros países que também passam por esse mesmo processo. Hoje, essa temática de acessibilidade tecnológica, o motivo de ser este nome, não inclusão digital, é porque a gente percebe que o acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, ela ainda é uma problemática, um impasse em relação à questão de poder se sentir incluído digitalmente. A inclusão digital, ela disponibiliza aos utilizadores novas formas de acederem aos serviços de informática, e os fornecedores, né, utilizam esse meio para ofertar esses serviços a esses utilizadores. A acessibilidade tecnológica, ela é necessária porque, sem acesso aos recursos, muito menos será possível realizar a inclusão digital. Então, nos outros programas, percebemos que os professores, os responsáveis pelas instituições, ainda se deparam com essa dificuldade. Mesmo as instituições se organizando para receber o aluno nessa retomada das aulas e preparar seus recursos, tudo o que mais envolve a educação à distância, a gente percebe que quem está na ponta, que é o aluno, se não tem esse recurso, muito menos ele vai participar, né? Então, com esse propósito, eu vou trazer aqui a primeiro convidado a falar, que é o Kiese Canito, da Tec 21. E a nossa colocação para o Kiese é exatamente o que considera sobre a utilização das tecnologias emergentes em Angola, qual o impacto junto à população? Pode falar, Kiese? Sim, Leila? Sim, estamos ouvindo. Ok. Não entendi a pergunta, Leila. Acho que tive aqui um pequeno probleminha de conexão. O que você considera da utilização das tecnologias emergentes na Angola? E qual é o impacto dessas tecnologias junto à população? Bem, as tecnologias, primeiro temos que definir aqui o que são tecnologias emergentes, porque essas tecnologias, nós já temos a tecnologia que hoje está no nosso mundo já há muitos anos, desde a terceira revolução industrial, né, com o surgimento das tecnologias de comunicação e informação, mas nós agora estamos a viver a quarta revolução industrial. Ela traz novas tecnologias, como a inteligência artificial, como blockchain, os drones, computação em nuvem,
E essas tecnologias, elas têm uma capacidade de reinventar todos os processos e a forma como nós vamos trabalhar, como vamos nos comunicar. E nós aqui em Angola, tal como os outros países africanos, ainda estamos a viver, vamos lá ver, em alguns momentos, em alguns setores da segunda revolução industrial, outros da terceira, mas o que acontece é que essas tecnologias também vêm para resolver alguns problemas que não foram resolvidos com as outras tecnologias. Falamos, por exemplo, do acesso à educação. Por exemplo, nós hoje temos a dificuldade de ter um professor para um professor para o universo de estudantes, né? Se nós estivermos a falar de avanços como a inteligência artificial, que hoje já nos permite replicarmos, vamos lá ver, os professores para conseguirmos atingir um maior número de pessoas. Estamos a falar de tecnologias como blockchain, que permite melhorar o acesso ao sistema financeiro, por exemplo, impressão 3D, que hoje nós temos dificuldade de impressão de próteses, podemos utilizar a impressão 3D para a produção de próteses. Então, esse conjunto de tecnologias que estão a surgir podem ser utilizados, por exemplo, em Angola, não da mesma forma que é utilizada no Brasil ou nos Estados Unidos, mas para atacar problemas específicos nossos, né? Então, eu vejo um pouco essa percepção de como é que essas tecnologias podem ter impacto em Angola. E nós temos estado a trabalhar um pouco nessa vertente. Como é que você tem ideia de como é que isso pode ser absorvido pela população? Como é que as instituições, né? Porque eu acredito as instituições de ensino, elas vão precisar se preparar para absorver essas tecnologias e elas vão, além de se preparar, também elas vão ter que ensinar sobre elas. Sim, sim. Né? Para que a população... Os desafios aqui são a vários níveis, né? E aqui uma das coisas que, para que efetivamente as tecnologias emergentes, a quarta revolução, seja realidade, pelo menos em Angola, é uma palavra-chave, é a colaboração. Porque os problemas que essa revolução tecnológica traz são muito complexos e não é o Estado sozinho ou a academia que vai conseguir resolver ou o setor privado, tem que haver colaboração. E uma das coisas que primeiro que tem que fazer é consciencializar as pessoas do que é essa quarta revolução industrial, numa linguagem que seja acessível, que elas percebam o impacto na vida delas, porque muitas vezes quando a gente começa a falar de tecnologia, as pessoas acham que está muito distante do mundo, enquanto elas já convivem com a tecnologia. Nós hoje, quem tem um telefone já convive com a inteligência artificial, muitas vezes não sabe o que é aquela inteligência artificial. Então, nós o que nós temos estado a fazer, por exemplo, na Tec 21 África, nós temos 4 pilares. O nosso foco principal é criarmos esse ambiente de colaboração para que o Estado, o setor privado, a academia possam conversar sobre isto. Nós temos um programa de rádio, que nós achamos que a rádio é o ambiente mais democrático que nós temos, né? Porque há pessoas que nem conseguem comprar uma televisão, mas um rádio pequenininho conseguem comprar, né? Então temos um programa de rádio onde nós trazemos esse tema com vários especialistas, de uma linguagem muito simples, com exemplos muito práticos. Primeiro, para as pessoas consigam perceber os riscos e benefícios que isso traz, de tal modo que quando houver políticas públicas à volta disto, as pessoas já têm uma noção basicamente disso. Agora, no lado da academia, há um desafio muito grande, porque o nosso modelo de ensino, acho que já tivemos a oportunidade de falar num dos lives também que eu convidei a Leila, é que falamos sobre o modelo de ensino, que nós ensinamos para o século XX e nós estamos no século XXI. Então, mais do que pôr tecnologias emergentes, nós repensarmos o modelo de ensino para entendermos que hoje o mundo é mais dinâmico, é mais digital e tudo que envolve o processo de ensino e aprendizagem tem que levar em conta a nova dinâmica do mundo. Se não for assim, o ensino vai estar sempre defasado e nós vamos sempre formar pessoas que não se conseguem se inserir rapidamente nesse ambiente porque a sua formação não está alinhada com aquilo que demanda o ambiente atual. Certo. É verdade. No programa que estive com vocês, né, com você que estava promovendo e alguns que estão aqui, a gente discutiu exatamente sobre essa condição do modelo de ensino. Recentemente, eu iniciei uma formação que a gente trata hoje
da metodologias de ensino à distância, né? O que a gente pode desenvolver como facilitação desse processo, né? Dos recursos que a gente utiliza de webconferência, porque é muito simples, né? O professor rebateu o material, a forma de dar aula para esse ambiente, porque está vendo os alunos. Se acha que está vendo. No Brasil foi lançada uma campanha Não Abandone seu professor online. Você vê como é que está a situação. É um desafio muito grande. Primeiro é que hoje nós vivemos numa chamada economia da atenção, que nós temos muita informação e nós temos que dar atenção a quase tudo. E quando nós estamos no universo online, nós estamos, imagina, a ver uma formação online, caiu uma mensagem no WhatsApp. No momento em que olhamos a mensagem no WhatsApp e voltamos para a formação online, já estamos meio perdidos, né? E o professor muitas vezes não tem esse controle total do que nós estamos a fazer. Muitas vezes nós estamos aqui com a câmera desligada ou no mute e ele acha que estamos aí e nós estamos noutro sítio qualquer. E quando nos chamam, olha, de repente, então é difícil manter a atenção. Então, hoje o que nós temos que fazer é ter metodologias com estudos que consigam realmente criar conteúdo de relevância, metodologias que consigam cativar a atenção das pessoas, e nós só conseguimos isso com coisas que as pessoas realmente vão aplicar na vida prática. Hoje já não se consegue, por exemplo, um exemplo muito prático são as formações que dá a uma instituição, Udacity, que eles estão a formar os profissionais do século XXI. O que eles fazem é um estudante desenvolver ao longo do curso vários projetos. Então, esse interesse em desenvolver os projetos faz com que eles mantenham-se aí ativos, independentemente de qualquer coisa. Então, é basicamente essa a questão que nós podemos ter com o ensino à distância. É criar conteúdo relevante e pôr as pessoas realmente a fazerem coisas que elas vão ter necessidade depois de aplicar no seu dia a dia. As discussões hoje são transformar o ensino de uma forma híbrida, né? Mesmo tendo a presença virtual, ela ser uma presença onde se discute, onde você faz o aluno pensar, que é o objeto da metodologia ativa, né? Que essas instituições, como você falou, da Udacity, como a Myriad X e a EDX e outras estão a desenvolver, ainda com foco muito na assíncrono, né? A forma que o aluno está lá mais autônomo, tem que ter uma dosagem melhor para tudo isso. Concordo com você, e eu acho que a principal questão para tudo isso é ensinar e trabalhar a colaboração, que até mesmo nesse ambiente virtual, se você não tiver o princípio de colaboração, de troca, você não vai promover muita coisa e não vai chegar a um fim onde todos tenham conseguido realizar um aprendizado. É isso que eu tenho conversado bastante com os professores. E, em relação à acessibilidade, quando você tem alguém com tecnologia e o outro não, esse estar com o outro, né? E de que maneira hoje com a pandemia isso pode acontecer. Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar por nichos, né? Nichos de acessibilidade, né? Que níveis de acessibilidade nós temos para quem já tem alta tecnologia, para quem não tem nenhuma tecnologia, como é que isso tudo pode ser gradativamente trabalhado. Obrigada, Kies. Se você quer fechar, muito obrigado, Leila. Não, eu acho que sim, eu acho que essa questão da acessibilidade é fundamental, porque nós temos que democratizar as coisas de tal modo que o talento das pessoas é que falem num ambiente meritocrático, né? E nós temos pessoas com muita capacidade que não têm acesso à tecnologia, mas se tivessem acesso poderiam fazer coisas impactantes. Então temos que criar os mecanismos para criar esse ambiente democrático e meritocrático para que realmente as pessoas possam ascender com base nos seus talentos. Obrigada, Kier. Ok, obrigado.
Vamos falar com Mauro Domingos. Ele está aqui pela Jobart e ampliando a colocação do que é sobre as tecnologias da Revolução Industrial. Mauro, no seu olhar como gestor de operações da empresa, qual o impacto que você vê das tecnologias na sua organização? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É de facto uma honra poder estar aqui a participar deste momento. Com relação ao que a pergunta feita e pegando um pouco aquilo que esteve a falar, na nossa organização, obviamente, nós tivemos que efetuar, não é, alguns estudos e adaptá-los ao mercado. Nós, quando fundamos a organização, não é, tivemos, obviamente, algumas limitações, porque as soluções que nós tínhamos disponíveis no nosso mercado tecnológicas não eram, obviamente, as mais satisfatórias para que a nossa equipa tivesse trabalhar. Mas fomos fazendo ainda pesquisas para procurar formas de atender, não é, às necessidades dos nossos clientes e sempre dando a melhor resposta possível. E foi desta forma que nós iniciamos um processo primeiro interno da transformação digital em todos os níveis, não é? Já há 7 anos. E nós temos hoje equipas que estão inteiramente familiarizadas e a utilizar as tecnologias para trabalhar e dar resposta a todos os processos. Todas as áreas, hoje em dia, têm alguma componente tecnológica para ajudar a trabalhar. E nós, obviamente, para dar seguimento ao número de clientes que temos, procuramos estar sempre por dentro das tecnologias e N questões. Eu lembro de uma situação que é muito interessante, é que nós, até o ponto eletrônico, nós tínhamos algumas pessoas que tinham uma reunião que é mais próxima da sua casa, nós criamos um ponto eletrônico que era desde o telemóvel. Então, eu vou para uma reunião e eu vou marcar o ponto desde o telemóvel. Então, são essas questões tecnológicas que trouxeram um impacto completamente diferente para a nossa organização. E desde outras que ajudam, ou que nos ajudaram, por exemplo, nós quando tivemos, não é, este ano, com a questão da pandemia, nós não estávamos no escritório, aliás, a maior parte das pessoas não está no escritório, mas nós não paramos as atividades, não paramos as nossas atividades. E depois, uma das questões que nós tínhamos era o que é que podemos fazer para ajudar os nossos clientes. Ou seja, nós tivemos que transformar o nosso próprio site, não é? Criamos as condições, introduzindo um novo serviço de videoentrevistas para garantir que os clientes vão continuar a funcionar. Porquê? Porque nós, obviamente, utilizamos as tecnologias a nosso favor e para que a nossa empresa continue, de facto, aí a trabalhar. Obrigada, Mauro. Você falou dois itens que me chamou bastante a atenção. A mudança interna da instituição contra os recursos e a exigência do cliente. Então, eu vou te perguntar em relação à mudança interna. Que você falou que foi impacto junto ao seu grupo de profissionais. Quanto tempo vocês levaram para essa formação, para que eles se sentissem, né, incluídos nesse processo, para que eles pudessem também ter esses recursos, né, para eles, porque eu acredito que a acessibilidade e a inclusão digital, elas acontecem e a pessoa se sente incluída depois que ela também manipula essa tecnologia, né? Não adianta estar ao redor dela, ela tem que estar ali atuando com ela. Então, atuar na empresa é um fato, mas em casa, se ela não atuar, você só distancia isso, né? Você cria ainda um distanciamento. Então, como é que vocês veem isso aí internamente? Okay.
Bem, nós começamos com este processo em março. Em março começamos com o processo de formação interna, em que nós preparávamos os nossos funcionários da área comercial e os nossos consultores de recrutamento, porque são essas as pessoas que depois teriam em contacto com os clientes, né, para formar os clientes na utilização destas ferramentas, e nós disponibilizamos as ferramentas no dia 1 de outubro deste ano. Ou seja, nós estivemos até antes do dia 1 de outubro, sempre no processo formativo de várias etapas com a nossa equipa. Primeiro, a questão conceitual, nós tratamos de apenas discutir os conceitos com eles. Depois, nós utilizamos a demonstração, né? Demonstramos como é que funciona a tecnologia, e depois todos eles fizeram demonstrações para nós, utilizaram a plataforma para nós e corrigimos eventuais falhas nas apresentações e tudo. E a seguir, em outubro, no dia 1, estava todo mundo disponível e alinhado para já seguirem com os clientes. Perfeito, entendi. E a exigência dos seus clientes quanto ao tipo de formação e a tecnologia envolvida esbarra na questão, por exemplo, da certificação desse cliente junto ao mercado? Ok. Pode repetir a questão, por favor? Chegou com um bocadinho que a exigência do cliente, né, porque a Jobart, pelo que eu entendo, ela disponibiliza, ela divulga e organiza formações, certo? Certo. Uhum. Para com seus clientes. Essa certificação nesse nível tecnológico é exigida no mercado, é aceita? A certificação sendo online, né, não sendo presencial, ela é bem aceita? O seu cliente tem tido essa facilidade ou não? Bem, acho que o Kies já esteve a falar um pouco deste novo paradigma que se precisa, não é? Que é a necessidade de pensarmos no mundo do século XXI, não é? Como a educação que estamos a fazer do século XX, como esteve a dizer bem. Hoje as empresas já entendem que a transformação digital é um processo muito, mas muito importante. Muito, mas muito importante. E a maior parte dela está aberta a estes processos. O que nós aproveitamos, a brecha que a Jobart aproveita, é introduzir, não é, nas empresas a santalha ou a informação de que a transformação digital deve começar pelos recursos humanos, deve começar pelas pessoas. E então, nós, no trabalho em que fazemos, nas apresentações, colocamos as nossas ferramentas à disposição para que, de facto, o RH destas empresas seja mais digital. E sendo digital, vai ser mais eficiente e, obviamente, também terão níveis de acerto nos perfis também maiores. Então, este tem sido mais ou menos o ponto que nós trabalhamos com os clientes e, de alguma forma, incentivá-los, não é? Diz, lançar a faísca para que, de facto, haja a grande chama e que eles queiram todos enverdar pelo lado da transformação digital como um todo. E aí, desde o RH, incluir outros departamentos da empresa também a procurarem soluções tecnológicas para as suas questões diárias. Então, é um pouco isto que temos feito. Já há, sim, uma aceitação maior. Desde a nossa abertura há 7 anos até agora, nós hoje já temos muito mais facilidade para contactar e chegar até aos nossos clientes. Então, as opções tecnológicas, sim, têm a sua abertura, porque as empresas têm de estar ligadas a isso. E acho que estamos satisfeitos com a resposta que é por parte dos nossos clientes. Obrigada. Então, acho que fica claro, acho que para mim fica claro uma questão importante que a empresa, né, as organizações e as instituições de ensino, existe uma diferença aí, né? A formação na organização, a aceitação dentro de uma organização, a acessibilidade tecnológica pela organização é uma, e a acessibilidade pela população a nível ainda de formação e instituição de ensino é outra, né? Isso é bastante importante a gente perceber, entender,
porque temos que levar esse indivíduo da instituição de ensino a atuar no mercado, estar na empresa, e que ele possa estar apto a usar essas tecnologias que então são exigidas no mercado. Obrigada, Mauro. Muito obrigada. Obrigado. Então, Lisa Videira é da Academia Nisoge e LV Digital. A gente hoje está aqui, a Lisa já é parceira também, temos trabalhado em alguns projetos com propostas de inclusão digital, de formação de professores. Qual é a maior necessidade hoje, Lisa, para que se possa desenvolver a cultura tecnológica necessária e implantar formações à distância em Angola, aproveitando, né, esse caminho que nós estamos fazendo, que é atrás da revolução tecnológica, né, da revolução industrial, da quarta revolução. O Mauro fala do mercado do trabalho, das empresas. Você que está atuando com sua plataforma, com a formação, estando no mercado junto, uma empresa que está junto às instituições de ensino, né? Como é que você percebe, então, essa questão da implantação da formação à distância em Portugal? Olha, eu vou mencionar 2 pontos. O primeiro é a literacia digital. A maior parte da nossa população não sabe utilizar um computador no seu todo, a 100%. Tem imensas dificuldades em ter uma certa habilidade de navegar em plataformas como o Zoom ou plataformas de ensino à distância. É preciso realmente compreender, né, explorar. Portanto, a literacia digital é o ponto número 1 e o segundo ponto é a acessibilidade. Primeiro, nós temos que levar em conta que em Angola, a maior parte da população, mais de metade, não tem um computador pessoal. Então, muitos dos nossos jovens vão às mediatecas, que são as nossas bibliotecas digitais, e esperam, em média, uns 40 minutos a 1 hora, para ter acesso a um computador da biblioteca. E as filas normalmente são enormes. Portanto, tem que haver uma facilitação de acederem à tecnologia que lhes permita ter acesso à internet. Portanto, são 2 pontos muito importantes que nós, a sociedade, não só o governo, mas a sociedade em si, tem que tomar responsabilidade. Só assim eu acredito que nós podemos realmente facilitar o acesso a formações à distância. Okay? Porque as pessoas não compreendem como sequer chegar a uma plataforma de formação de ensino à distância. Portanto, eles têm que ser educadas, têm que ser instruídas e também facilitar o acesso. O terceiro ponto que eu ia tocar era o custo elevado da internet. Ainda este mês pagamos a internet aqui no nosso escritório e já subiu por uma diferença de 1000 kwanzas de um mês para o outro. Então eu acho que esse é o outro ponto que nós temos que abordar, que para mim seria o Ministério do Ensino Superior e da Educação, em parceria com as operadoras telefónicas como a Unitel e a Telecom, selecionarem um número de plataformas que pudessem permitir que o aluno acedesse com um custo zero, em termos de dados, como o Facebook zero. Isso iria facilitar imenso a adesão a essas novas tecnologias. O aluno iria aprender como chegar, ia ser criado condições para ele ter acesso, seja ele numa biblioteca, seja ele, por exemplo, pela compra de um computador que possa ser cofinanciado através do empréstimo bancário, por exemplo, poderia existir um programa desses. E, por último, diminuir os custos ao máximo para realmente incentivar para que haja uma cultura de tecnologia, principalmente na parte de formação contínua. Portanto, acho que esses 3 pontos são pontos importantes que têm que ser abordados por um conjunto de entidades
governamentais, mas também empresas privadas, como as empresas telefónicas. Só assim realmente é que iremos fazer a diferença, porque nesta fase, para um aluno, é muito difícil ele ter todas as condições à sua disposição para ele continuar a criar uma cultura tecnológica. Eu entendo o que você está falando, Rita, e agradeço esses 4 pontos que você aborda. Lá no Brasil, nós passamos por isso e ainda estamos adequando e alinhando algumas ações mais para o interior, para o Nordeste, para o Norte, porque as regiões Sul e Sudeste, elas passaram isso mais anteriormente e já estão mais à frente em termos de uso. Então, a gente pode dizer que no Brasil vivemos um ciclo de anos 70 para 2000 ainda hoje, voltamos à condição de levar o ensino ao aluno, né? A educação à distância, você pensa em que você está levando o ensino ao aluno, mas só que agora você está levando o professor ao aluno, né? Não é só o material didático, as tecnologias permitem que esse professor esteja junto com o aluno. Agora, se essas questões apontadas por você não forem realmente pensadas e de forma de força, né? Por outras instâncias e com colaboração, realmente fica mais difícil se atingir a população. Em termos de literacia digital, a gente coloca, né, hoje, quando eu falo nas formações, a linguagem nativa digital ela já existe, né? Porque todo mundo fala com as terminologias, as pessoas já utilizam jargões, já falam determinadas coisas, até em brincadeira, né? Clica aí. Você não está fazendo nenhum link, você tem que linkar, né? Virou verbo. Então, essas terminologias hoje fazem parte do cotidiano da criança. Isso dá a ela uma condição que ela, mesmo que ela não tenha uma tecnologia, ela vai ter, desculpa, proximidade a isso. Agora, a principal questão são aqueles que não são nativos digitais. São os professores, são os alunos mais velhos, né? São os adultos que não passaram por isso e necessitam muito estar com a tecnologia para absorver esses termos e ter essa condição de usabilidade, né? E poder se sentir incluído no mundo de informações. Hoje, quem não tem acesso à informação está totalmente fora do mundo. Ele não consegue participar, ele não é uma pessoa que participa socialmente. Essa é a grande questão, né? A participação social é direito de todos e devemos ter todos essa função de contribuir com o acesso tecnológico, com a inclusão digital. Então, agradeço o que você colocou e vou até te dizer que no encontro passado, no programa passado, que os professores estavam falando sobre suas instituições e um professor, o professor Fernando, falou da IPB, que é uma instituição de Luanda, que está atuando e fez acordos, mas é uma coisa pontual, isso não pode ser só isso, né? Desta forma. Fez acordo com empresa, os alunos estão comprando recursos tecnológicos com melhor preço, estão podendo acessar as aulas por um programa com um valor diferente de custo da internet, mas das 5 instituições, uma está realizando isso. Então, realmente,
a gente não pode desmerecer esse trabalho dessa instituição, mas como multiplicar isso é uma preocupação. Quer falar alguma coisa? Para a gente fechar seu tema e trazer Armando para contribuir? Olha, Leila, realmente a solução eu acho que não pode ser só uma. Nós vamos ter que arranjar várias soluções e ir enquadrando ao longo que vamos implementando, porque realmente vamos precisar de várias componentes, né? Vamos ter que ser várias lutas em termos de frentes para podermos solucionar, porque realmente o problema é muito complexo para ser solucionado numa só tentativa e num só projeto. E realmente em Angola nós temos muitas dificuldades e muitos problemas que ainda não conseguimos avaliar no seu todo, em termos do impacto que é, por exemplo, o Covid neste momento em Angola. Então, eu acredito que isso é um percurso que, consoante vamos caminhando, vamos arranjar uma solução, porque eu acredito que nem eu, nem a Leila, nem ninguém tem uma solução única e eficiente. Consoante o tempo, nós vamos descobrindo, olha, se calhar aqui deveríamos fazer desta forma, o que é que se adapta à realidade dos angolanos, o que é que realmente funciona, o que é que não funciona. Realmente é um caminho a ser percorrido, mas nós precisamos do contributo de todos. Não podemos ser só eu, a Leila, o Edu Virto, o Major Bartis a tentar solucionar o problema. Acho que todos nós podemos ajudar nisso e juntos realmente podemos ir muito mais longe do que o previsto. Portanto, é difícil responder essa questão só com uma só solução e eu acredito muito que o trabalho em equipa é sempre muito mais eficiente do que eu, a Academia Anzós, querer solucionar tudo. Porque há muitos obstáculos. Todos eles podem ser ultrapassados, mas são muitos e alguns nós ainda não temos noção da magnitude em termos do obstáculo que nós vamos enfrentar como desafio. Concordo com você. Obrigada, muito obrigada. Concordo com você e eu aprendi Angola através dos professores que participaram da forma. O que quer dizer aprendi Angola, né? Eu aprendi as questões da Angola, eu aprendi a olhar através do olhar deles. Quais eram as suas dificuldades? E são inúmeras. Tivemos professores desde o sul da Angola até o norte da Angola, leste, oeste, principalmente trazidos pelos sindicatos de professores, com realidades totalmente diferentes, que para fazer a formação comigo iam para o carro, porque lá poderiam ter um sinal de internet, ou iam para um outro local, para uma loja, como você falou, para poder participar. E aí eu vejo a vontade, né, de querer e tentar buscar uma solução. Acho que isso é muito importante, Lícia. Muito obrigada. E aí temos agora Armando, e que vai falar conosco. Ele é daí do Virto, e vai falar para a gente um pouco sobre a questão da formação da educação à distância, né? O tema dele, como é que ele vê a tecnologia e a educação. Leila, é um prazer novamente voltar a estar contigo numa sala de Zoom. A última vez foi no TEC 21, prazer. Ana, prazer em conhecê-la. Lisa, minha mana a partir de Luanda, que é esse e o Mauro. Olha, hoje por hoje, quando falamos da tecnologia, nós na Edu Virtu acreditamos que a tecnologia é muito mais do que a habilidade de usar um smartphone ou uma tecnologia qualquer. É muito mais do que isso. E também acreditamos que a tecnologia né? Uma ferramenta não é nada do outro mundo, mas que deve ser usada com o objetivo de massificar alguma coisa e de forma concreta na educação. Agora, no contexto da educação, eu, Armando, sou engenheiro, sou técnico, faço coisas, mas
há 7 anos decidi sair, né, da caixa de fazer as coisas simplesmente pensar nas pessoas. Então, no modelo EduVirt, nós pensamos em 3 abordagens, porque é o contexto que Angola nos dá. Quando falamos de tecnologia, precisamos pensar em 3 abordagens. A primeira é filosófica, que consiste em saber pelo saber, né, que é filosofar e fazer memorização de um conjunto de factos, que isso já acontece a nível de tecnologia em Angola. Só de pensar que há quase 15 anos atrás, o que meu irmão hoje, menor de 18, quase 20 anos aprendeu na escola, é o mesmo que eu aprendi. Então, a nível teórico, a nível de literacia, no que concerne à educação tecnológica em Angola, já existe. No lado filosófico, saber pelo saber, fazer uma memorização de conteúdos. Eu me lembro que há 15 anos atrás nós bebíamos muito do Brasil, a nível com as videoaulas que o Brasil lançava para Angola. Então, conteúdo, filosofia, nós temos já muito conteúdo. A segunda abordagem é científica, né, que consiste em saber para fazer. Esse saber para fazer é que estamos a falhar em Angola. A ciência acaba por não casar com a nossa realidade, porque se temos muito conhecimento teórico, muita filosofia, na vida prática não estamos a conseguir fazer. A terceira, que provavelmente interessa muito estar aqui nessa sala, que é a abordagem tecnológica, né? Saber fazer para dominar. O mundo hoje, e o que se falou muito bem, quando falamos das tecnologias emergentes, nós no continente africano, especialmente os países africanos da língua oficial portuguesa, a par né, fora do continente africano, do Brasil e de Portugal, que já há efetivação das falas a nível da tecnologia, nós em África não, né? Olham-nos com os olhos de desdém quando começamos a falar de tecnologias emergentes, porque não faz parte da vida diária, a nível de fala das pessoas. Então é necessário que se reinventa, e eu lancei esse desafio da última vez que estamos a falar, na Tec 21, que se reinvente o modelo de educação. Porque se o modelo de educação continua assentado na ideia de que deve filosofar com as pessoas, não há benefícios na vida prática. Porque, olha, a nível de educação, quase 2 milhões de crianças em Angola, todos os anos, ficam fora do sistema de ensino. E as 2 razões principais, a Leila poderá se calhar saber: primeiro, falta de escolas, segundo, falta de professores. Mas agora, como é que podemos resolver a questão de falta de escola, por exemplo? Mesmo que construíssemos todos os anos a escola, e leva mais de 7 anos, ou perto de 7 anos para se construir uma escola, por exemplo, leva quase perto de 13 anos para se formar professores, mesmo que todos os anos construíssemos escola, não iríamos resolver, porque há o problema da taxa de natalidade de Angola, né? É uma das mais altas no continente africano. Então, resolver o modelo de educação utilizando os métodos antigos não é a solução. Com a tecnologia, e muito mais para o contexto de inclusão educacional, utilizando as tecnologias, tu podes resolver a questão do acesso das crianças. Porque tu dás a possibilidade às crianças, os jovens, adultos, mulheres e homens aprenderem no seu espaço. Mas a questão tem a ver com o que a Leila disse, né? Não vai se resolver esse problema simplesmente em eu dizer que precisamos reinventar o modelo de educação. É necessário que todas as pessoas, mas todas mesmo, comecemos a pensar no modelo de educação não como um serviço, mas como uma missão. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas apontam a educação como um dos objetivos, como um dos pilares. Mas eu acredito que o pilar da educação acaba por ser o principal, porque sem a educação, nenhum outro modelo se resolve, da saúde, da industrialização, nenhum outro se desenvolve. Então precisamos trazer à mesa, a sugestão que a Elisa apresentou, trazer à mesa todos e pensarmos na educação como uma missão de sustentabilidade. Não para mim, tenho quase 35 anos, não para mim, mas para a próxima geração, que por sua vez resolva a questão da inclusão educacional, resolva a questão do desemprego,
Porque pensar, por exemplo, em digitalizar o país todo, sem ensinar exatamente como é que vai se utilizar tal digitalização, é complicado. O terceiro, acaba por ser a questão de, se vamos digitalizar o país, vamos trazer inovação, hoje o problema da Angola e de quase todos os países, porque acaba por ser um problema transversal ao mundo, acaba por ser o desemprego juvenil. Se vai se criar emprego para as crianças, para os jovens, a questão é, daqui a 2 anos, a questão não vai ser simplesmente o desemprego. Será a capacidade das pessoas serem empregáveis. Porque se vamos digitalizar o mundo, sem as pessoas saberem exatamente como é que podem utilizar esse conceito da digitalização, quando chegarem a 2 anos, fica complicado serem empregáveis, porque não têm as capacidades, as técnicas para o mundo. Então, nós na Eduvirtu decidimos implementar um modelo híbrido. Acreditamos ainda que o modelo tradicional de educação, escola física, ainda funciona em Angola, funciona. Mas é necessário que haja um casamento com o modelo digital, que é a educação à distância, que as crianças, os adultos, os jovens, em função da correria da vida, tenham a possibilidade de ter, por exemplo, acesso a um outro professor, a um outro método de ensino, conhecer outras realidades. Hoje eu estou aqui em Texas, estão em vários pontos do mundo, conseguimos falar, conseguimos criar sinergias. O mundo hoje, quando se ensina, por exemplo, de que vais no mercado de trabalho, que o objetivo não é só saberes a matemática, a física ou uma outra coisa, é necessário que saibas colaborar, equipa, que entendas exatamente como é que as coisas funcionam no mundo, né, que está interligado. Precisamos ensinar isso. E educação à distância dá essa oportunidade. E temos o problema em Angola, em África, no final de tudo, né? Temos o problema de falta de professores, falta de dinheiro, falta de infraestrutura. Então, o modelo à distância e o modelo tradicional, em conjunto, que é o modelo híbrido, dá a possibilidade de todo mundo ser incluído digitalmente a nível educacional e dá a possibilidade de treinar as pessoas para os novos mercados de trabalho. E no final de tudo, apresentar uma perspectiva diferente, utilizando os conceitos da identidade contextual, que é a educação ou a tecnologia por si só não tem como objetivo fazer com que as pessoas aprendam um conjunto de ferramentas só para aprender. É necessário que haja um casamento, nem que for de comunhão de bens, não que seja perfeito, em que se aprende a tecnologia e é um espaço, né, onde essa tecnologia é aplicada e depois fazer com que haja efeito, impacto direto na vida das pessoas de forma concreta. Obrigada, Armando. Acho que fiquei muito feliz como pedagoga ouvir que a Eduvirtu trabalha com esses pilares, porque são 3 pilares da educação, né? O saber fazer e hoje saber colaborar. São os pilares importantíssimos que a educação trabalha. E é interessante porque tocou nesse assunto, nesse tema, colaboração, né? Todos nós aqui, todos que estão participando, no fundo, estamos falando desse sentido de colaboração. Mauro trouxe uma condição de prática interna dentro da instituição dele. Lisa coloca essa questão de colaborarmos todos para uma solução. Você fala da ação, né? Principalmente da academia, né? Que é onde está a ciência, né? Onde a gente desenvolve a ciência. Não é só desenvolver a ciência para trazer essas questões, mas sim para trazer práticas e espelhar essas práticas para que se haja uma troca, né? O objetivo da ONU de sustentabilidade, que você bem coloca, né, sobre a questão do desenvolvimento sustentável hoje, e o que a Lisa fala de formação contínua, que está dentro desses objetivos, proporcionar a formação contínua ao longo da vida, né? A Ana é especialista em desenvolvimento de competências que você aborda, que hoje o mundo não está... Você tem que trabalhar as competências digitais. Uma formação que nós damos para os professores
a gente coloca essa primeira questão. Você não está aqui só para passar o conteúdo que você tem de expertise na sua área de conhecimento, mas você está aqui para ensinar a tecnologia para o aluno, que é o meio por onde você está desenvolvendo esse aluno. É o canal por onde você está desenvolvendo e é por onde ele tem que se sentir inicialmente incluído. É interessante porque, Leila, um modelo de ensino, um modelo educacional que não esteja adaptado à realidade, que serve apenas para a produção e reprodução de conteúdos, de forma literal, só para filosofar, é inútil, em parte, né? Desculpa a expressão, mas é inútil, porque não responde ao objetivo principal. As pessoas não vão na escola simplesmente para memorização de conteúdos. As pessoas vão na escola com o objetivo de aprender um conjunto de técnicas e habilidades que vai lhes ser úteis na vida. Então é necessário que se consiga perceber essa utilidade. Mas entendemos, porque às tantas, quando eu falo de reinventar o modelo de educação, ficam a materiar pedras, entendemos as debilidades e as dificuldades que nós temos em Angola. Hoje o governo está a lutar em massificar a educação, em fazer com que as crianças tenham acesso à escola. Mas é entender que o mundo não para. É urgente pensar que o mundo não para. Nós em Angola chove tanto, mas a chuva não espera o vizinho levantar a casa para deixar de cair, ela cai na mesma. Então o mundo está a correr, o contexto do mundo está a mudar. Então é necessário fazer com que essa realidade, esse novo contexto se adapte. E só se vai adaptar, porque o mundo hoje está digital. Mas não precisamos já ser digital, só digital. Podemos fazer o conceito híbrido, podemos utilizar as tecnologias para o bem das pessoas. E aí vem trazer essas pessoas que estão a discutir tecnologia, que estão a implementar soluções e começar a testar. Nós não temos a cultura do teste em Angola. Então é necessário testar esses modelos. É no teste que vamos determinar exatamente o que funciona e o que não funciona. O que funciona, como adaptar, como pivotear, como perseverar. O que não funciona, como é que nós podemos melhorar. É nessa perspectiva. Agora, continuar a pensar na educação e na tecnologia como pôr um computador na sala. Tecnologia não é só computador, não é, na verdade, computador. O computador é uma ferramenta que facilita o uso das tecnologias. Computador e uma outra ferramenta qualquer, mas a educação hoje está ali, né? É treinar as pessoas para o mundo de hoje. E o mundo de hoje exige que a educação, de alguma forma, tenha impacto na vida das pessoas de forma direta. Fechando o que você está falando para trazer João Dias para contribuir, você fala uma questão muito importante, né? A escola, a instituição de ensino, ela precisa se reconfigurar. E isso envolve muitas questões. Não só a questão física da escola, de recursos da escola, de espaço, né? Quando a gente diz que a escola tem que abrir suas paredes, derrubar suas paredes, é esse olhar de derrubar a parede, mexer com muitos quesitos internos da instituição, e para isso também precisa de formação desses gestores, formação para essas instituições. Então, João Dias, de Cabo Verde, ARES, representa a ARES, que é a Agência Reguladora de Ensino Superior, acertei! E aí, peço para ele colocar, então, qual é o impacto das tecnologias no ensino superior. Muito bom dia, pelo menos aqui em Cabo Verde ainda é bom dia, não é? Esta questão das tecnologias das instituições de ensino superior, portanto, foi um desafio que foi imposto no cenário atual da Covid. Até então, basicamente, o ensino superior baseava-se apenas na situação do presencial. E creio que irá manter-se depois de nós ultrapassarmos este cenário, né? Este cenário pandémico.
As instituições de ensino superior, portanto, depararam-se com uma situação de incerteza e imprevisibilidade, né, face à situação do estado de emergência que foi implementado, né, vários estados de emergência que foram implementados desde março até cerca de agosto, setembro, mais ou menos. A ARES, portanto, na sua, digamos, posição de regulador do ensino superior em Cabo Verde, teve que tomar algumas iniciativas, não medidas, iniciativas. As medidas que couberam ao Estado, portanto, a agência como supervisora, teve que, de certa forma, aconselhar as instituições de ensino superior a recorrerem a uma modalidade de ensino à distância. É um ensino à distância, de certa forma, arcaico, digamos, com as suas fragilidades, para que nós pudéssemos ter, digamos, um feedback, digamos, um retorno relativamente àquilo que era possível ou não junto das instituições, nós efetuámos um inquérito junto das instituições de ensino superior que tinha como o questionário deveria ser aplicado não só aos gestores das instituições de ensino superior, mas também aos estudantes e aos docentes. Basicamente, deparamos que as instituições, na sua maioria, aderiram portanto, às tecnologias para poderem continuar a fornecerem os conteúdos a partir dos professores aos estudantes, e nós deparamos basicamente com alguns resultados que, de certa forma, acabaram por coincidir tanto do lado dos docentes como do lado dos estudantes. Cerca de 70% a 80%, primeiro a contextualizar, a população estudantil em Cabo Verde, portanto, não tem nada a ver com a população estudantil, seja de Portugal, seja de Angola, seja do Brasil, que são, comparativamente a Cabo Verde, são macro-estados. Portanto, a população estudantil no ensino superior em Cabo Verde é cerca de 10 mil estudantes, ou seja, é uma pequenez, 10 mil estudantes num horizonte de uma população do Estado de Cabo Verde de cerca de 550 mil habitantes. Portanto, é um contexto um tanto a quanto pequeno. São 10 universidades, 10 instituições de ensino superior, 2 públicas, onde a maioria dos estudantes estão concentrados nas universidades públicas. A nível de acesso dos docentes à modalidade do EAD, portanto, o ensino à distância, no âmbito deste cenário pandémico, os estudantes, em resposta ao inquérito, disseram que utilizaram basicamente no processo de continuidade das suas atividades letivas, portanto, as plataformas Zoom, Moodle e sistemas mistos, utilizando o Google Classroom. Em complemento a estas ferramentas de modalidade EAD, portanto, algumas instituições tiveram que utilizar as redes sociais para poderem chegar junto de alguns estudantes, nomeadamente o Facebook, o Messenger, o Viber, o WhatsApp, o Skype e através das mensagens de texto. Em relação à disponibilidade, digamos, ao engajamento dos docentes na modalidade de EAD no contexto do Covid, os resultados indicaram que uma percentagem significativa, portanto, aderiu a esse desafio. Do ponto de vista dos pontos fortes e fracos face a este estado, digamos, esta contingência que implicou o uso massivo das tecnologias aqui em Cabo Verde, os pontos fortes apontados pelos docentes na realização das aulas na modalidade EAD destacaram-se a possibilidade, no contexto, de manterem um contacto com os estudantes e assim poderem dar a continuidade a algumas atividades letivas, né?
Isso permitiu-lhes também ter uma maior flexibilidade no horário de trabalho, portanto, poderiam a qualquer momento realizar essas atividades e permitiu-lhes também uma maior comodidade na execução das tarefas letivas, uma maior disponibilidade de tempo na preparação das aulas e nas atividades, para além de um acompanhamento mais personalizado dos estudantes. Relativamente aos pontos fracos, né? Portanto, os pontos fracos, da mesma forma que o caso de Angola apontou, a questão do custo da internet, digamos, nem toda a gente tinha, digamos, os equipamentos para poderem, digamos, tanto assistirem como para transmitirem as suas aulas. Portanto, basicamente, a questão do custo e a falta dos equipamentos foram os pontos, digamos, fracos, digamos, que foram apontados tanto por docentes como por grande parte dos estudantes. Relativamente à questão também além do custo da internet, outra coisa tem a ver, digamos, com a fiabilidade da própria rede, né? A rede não é uniforme na difusão para todas as ilhas. Portanto, Cabo Verde é um arquipélago, portanto, um conjunto de ilhas. Portanto, existem zonas de sombra, zonas onde as irregularidades de intermitência da conexão da internet, portanto, é mais precária. Portanto, existiu uma franja considerável de estudantes que também não tinham as condições económicas para suportar a questão da modalidade do EAD, portanto, com o uso das tecnologias. Portanto, o impacto das tecnologias junto das instituições tem um pouco a ver com a questão das fragilidades, né? Podemos também focar a questão da não preparação no imediato, do ponto de vista no caráter pedagógico, para poderem transmitir os conteúdos. Portanto, no fundo, as instituições, os docentes tiveram que efetuar uma transmissão de conhecimento como se estivessem numa sala de aulas, o que, do ponto de vista pedagógico, portanto, acaba por ser uma fragilidade e é algo que, em situação normal, portanto, a agência reguladora não aconselha que o método do ensino à distância seja dado em situações de precariedade. Há uma situação de contingência, de mitigação, mas em situação normal, portanto, a agência reguladora irá elaborar um conjunto de normativos que não estão implementados até agora no país, para que possa avaliar em termos futuro quem, na realidade, quer efetuar ofertas formativas com o ensino à distância e isso possa ser distinto do processo avaliativo que se faz para um ensino, digamos, presencial. De qualquer forma, para o ensino à distância, nem sempre as tecnologias podem, portanto, estão vocacionadas para o efeito. Quando temos cursos ou ofertas formativas em que a parte laboratorial, portanto, é fundamental, digamos, é aquela que o distingue de outro tipo de formação, não é aconselhável, portanto, o ensino à distâncias para essas situações. Portanto, no fundo, para que nós possamos ter um ensino eficaz no ensino à distância, deverá observar-se uma preparação de salas ou laboratórios devidamente equipados e preparados para a realização da modalidade EAD. Portanto, deverão existir ações de capacitação dos docentes em metodologias e formação pedagógica para a modalidade EAD. Deverão ser disponibilizados ou criar condições aos docentes e estudantes para um acesso gratuito a um custo mais acessível às plataformas utilizadas.
Portanto, nesse aspecto, no último mês, aqui em Cabo Verde, o Estado fez portanto, proporcionou um acordo entre as instituições de ensino superior e as operadoras, de forma que, acedendo, digamos, às páginas oficiais das instituições, portanto, o custo era gratuito. No fundo, se um estudante ou um docente tem o acesso, tem o perfil para aceder à instituição, ao site da instituição, portanto, o acesso à plataforma seria gratuita. E deverá ser minimizada a utilização dos recursos às redes sociais. Né? No fundo, o EAD deverá ser encarado como uma oportunidade e não pode ser encarado como um oportunismo. Obrigada, João. Eu acho que ultrapassei o tempo, desculpa. Não, que isso. Acho que temos que... Foi importante, acho que eu tenho falado tanto nos outros encontros sobre a questão da regulação, a questão do papel da agência de acreditação, né, em relação às instituições de ensino superiores, porque por mais que queiram adaptar e estarem atuando com ensino à distância, elas dependem dessas normatizações que vão dar a possibilidade de certificação do aluno, da acreditação dos seus ciclos de estudos, da avaliação e asseguração da qualidade do ensino. Então, acredito eu que é importante a gente ouvir que num país como Cabo Verde, né, com diferenças em função do seu arquipélago de acesso à internet, de acesso às questões tecnológicas, há um olhar e uma preocupação de estar trabalhando em conjunto com esses segmentos, como Lisa comentou, que é necessário, que é isso que em Angola é necessário fazer, que vocês estão começando. Então, a gente percebe que é possível, se isso realmente tiver, né, se a gente conseguir estar com todos pensando nesse sentido. Agora eu peço para a Ana Carvalho, chegamos ao final, agradeço bastante, João. A Ana Carvalho fazer o fechamento. Não temos muito tempo, mas... Bem, isso mesmo. Vou ser breve e mais sintética possível. Isso me lembra, por exemplo, quando no Brasil o sistema de educação começou a entregar televisões e videocassete. E eu estava numa reunião com o governo e uma professora do interior perguntou como é que se usaria os dois lados, o outro lado da fita. E muitas pessoas riram, porque não se usa, só tem um lado a fita. E eu não gostei, que as pessoas ficaram rindo dela. E teve um momento que eu perguntei à secretária de Educação que eu não estava entendendo um detalhe na cartilha, porque a cartilha falava que 2 framboesas mais 2 framboesas dava 4 framboesas. E, é claro, a secretária entendeu que era uma pergunta capciosa e ela, professora, o que você não entende nessa soma para dar 4 framboesas? Eu falei, porque simplesmente o nosso aluno, nunca viu uma framboesa, então como é que ele vai fazer uma soma de 2 framboesas mais 2 framboesas? Isso nos leva o quê? Não adianta só a entrega, não é? A gente viveu nesse primeiro ciclo, a entrega, como o João falou, como a Lisa também, o Armando, você mesma, Leila, a entrega do conteúdo. Então, vamos entregar o conteúdo. Não importa que o professor não saiba esse conteúdo, não importa que o aluno... O importante sabe, aquela coisa que era a velha educação, a educação repositária. O aluno não tem luz, então vamos entregar o conteúdo. Como a gente diz aqui no Brasil, acho que vocês vão entender, mesmo que seja goela abaixo. Vamos entregar. Então, nosso compromisso foi feito, entregamos. Não. Aí a gente vai para uma realidade o quê? Como vai ser essa entrega? Ou melhor também, como conteúdo. Então, passamos de um ciclo de simplesmente entregar, então o que era presencial agora não importa, nem que seja mandar o pombo correio levar o conteúdo, vai chegar e eu fiz o meu trabalho.
passado esse impacto e viram que não deu para voltar para o estado natural, não é? Aí eu falo até de resiliência, que as pessoas acham que é voltar ao estado natural, nunca haverá mais um estado natural. Passado esse impacto, e agora que a gente não voltou para o presencial, como fazer? Foi até bom. Eu sei que muitos podem criticar, mas para que a gente acordasse para esse fato. E outro fato que eu estou pensando aqui, eu lembrei dessa questão. Gente, como é um resumo, eu não vou ficar repetindo as falas. Então, passamos por essa revolução industrial, que é a quarta, que muitos ainda estão da segunda para a terceira. Tem a questão que o Mauro falou, das empresas se conscientizarem. A própria Lisa falando dessa adequação da educação. E eu também lembrei de quando você é uma empresa que vende água. Não adianta você chegar num país, e aí sim é a venda para a dominação, eu quero vender água, mas não existe canalização de água. Então, como é que eu vou vender água? Então, as empresas, se quiserem continuar, aí eu escrevi aqui uma palavra, inteligência econômica. Se as empresas quiserem ser competitivas, elas vão ter que chegar dentro dos países e até apoiar a educação, porque senão como é que elas vão vender? Como é que eu vendo água para um país onde eu não canalizo? E, para encerrar, eu pensei numa Ferrari. O que adianta eu ter uma Ferrari, eu, dentro de um país, ter uma Ferrari, se eu não tenho estrada para que uma Ferrari possa correr? Então, aí você vai dizer assim, problema daquele que comprou a Ferrari. Não, problema daquele que vendeu a Ferrari, porque quem vende a Ferrari, se for preciso pavimentar a estrada para que ele venda a Ferrari, ele que entre no país e pavimente essa estrada para que ele possa vender mais Ferraris. Então, está faltando uma consciência de inteligência econômica mesmo, para que as empresas possam, quer vender tecnologia aqui dentro, investe em formação, investe em adequação até do que vários, até por causa do celular, por exemplo. Já viram isso as empresas de celular? Então, que elas acordem para o fato que não é só a entrega do conteúdo, e sim a formação de quem é um elo, o indivíduo que pega o conteúdo e entrega. E tudo, gente, se a gente for analisar, cai no professor. A gente fala que no ensino híbrido, no ensino digital, o aluno é o grande ator, porque ele é o autor da sua educação, mas antes dele ser o autor, precisa do educador estar formado. E quando, acho que foi o Armando falou de ter o ensino como uma missão, e eu fecho aí, e é uma missão, como bem você disse, Armando, uma missão que eu diria que não é pastoral, não é jesuíta, é uma missão até econômica. Até as empresas que olharem e quiserem se perpetuar, uma instituição de ensino superior ou básico que quiser se perpetuar, tem que ter um olhar, não assim de uma missão, olha, esse aluno não tem nada e como eu sou bondoso, vou chegar aqui com uma missão. Não, é uma missão até inteligente, para que haja futuro, porque senão daqui a pouco as crianças vão ficar só assim no telemóvel, no celular, sem saber exatamente o que aproveitar. E aí entra o papel do formador, dos professores. E aí é um trabalho em rede, que aí retoma o início da fala da Leila, que só o trabalho colaborativo pode trazer isso. Bem, eu fui sucinta e são Obrigada, Ana. Foi bem sucinta, mas abordou bem fechamento, foi muito bom. E para fechar o nosso programa, como a Ana falou da educação bancária, e a educação bancária nos remete ao nosso educador Paulo Freire, eu vou fazer uma citação que ele fala em relação à inclusão, que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que em um dado momento a tua fala seja a tua prática. Então, parabéns a todos, Maravilha. Obrigada por estarem aqui. E Maravilha. Fechamos esse momento, espero que todos os professores tenham aproveitado. Obrigada, gente.